Bem-vindos e bem-vindas ao Relações Internacionais em Minutos. Olá. O espaço onde a gente tenta descomplicar os temas mais quentes aí das relações internacionais de um jeito, assim, claro e direto. Exato, sem complicação. E olha, se você curte o nosso conteúdo, não esquece, por favor, curte o vídeo, compartilha com os amigos, deixa seu comentário, isso ajuda demais o nosso trabalho a chegar para mais gente. Ajuda mesmo, pessoal. Bom, hoje a gente vai mergulhar num assunto que está dando o que falar na diplomacia. Por que raios os presidentes Lula e Trump ainda não tiveram um encontro formal desde que o Trump assumiu lá em 2025? É uma pergunta que muita gente está se fazendo, né? Exatamente. A gente tem aqui várias análises, notícias recentes, material que tenta, sabe, montar esse quebra-cabeça. Tem de tudo. Retórica política, manobras geopolíticas complexas. Muita coisa envolvida. A gente é entender o que está pegando nessa relação bilateral que, convenhamos, é super crucial, né? Fundamental, sem dúvida. O cenário está bem claro, né? O Trump já foi na ONU, discursou, mencionou o Brasil de passagem, reafirmou sanções contra países que são vistos como próximos do governo brasileiro, mas aquele encontro oficial, o cara a cara dos presidentes. Nada ainda. Nenhuma data marcada. Pois é. Continua no ar. Então, a pergunta que essas fontes todas levantam é: isso é só agenda lotada? Um problema de logística? Ou será que tem algo mais fundo aí? Um desalinhamento estratégico mesmo entre Brasília e Washington? É essa a questão de fundo, né? Se é superficial ou estrutural. Exato. Então hoje a gente vai explorar a fundo mesmo, tentar entender as peças desse tabuleiro. Vamos lá. Ok, vamos começar a desmembrar isso. O primeiro ponto que salta aos olhos nas análises é o óbvio: a ausência em si. Desde 2025, essa falta de diálogo presidencial direto Brasil-Estados Unidos já é um sinal, né? Com certeza. Em diplomacia, o silêncio fala. E fala alto às vezes. Não é uma coisa comum, né? Duas nações com laços históricos, econômicos tão fortes, passar tanto tempo sem uma conversa formal nesse nível. Como é que as análises sugerem que a gente deve ler esse silêncio inicial? Olha, é exatamente isso. O silêncio ou a ausência raramente é por acaso na diplomacia. E o que deixa essa ausência ainda mais, digamos, chamativa, como várias fontes apontam, é quando a gente compara com a agenda externa do presidente Lula nesse mesmo período, né? Ah, interessante esse contraste. Sim, porque os documentos, os relatos, tudo mostram uma intensificação bem clara de viagens, de encontros do Lula com outros líderes. A gente viu visitas para a China, para a Rússia, uma participação super ativa nas cúpulas do BRICS. É verdade. A agenda do BRICS foi movimentada. Muito. E o BRICS, né, o bloco com Rússia, Índia, China, África do Sul, essa atividade toda em outras frentes, ela sugere, e é assim que várias análises interpretam, uma escolha talvez consciente de prioridades. Parece que tem um direcionamento diplomático para fortalecer laços com essas potências emergentes, com parceiros fora do eixo tradicional ocidental, sabe? E talvez com isso o diálogo direto com Washington tenha ficado, assim, meio que em segundo plano nesse momento. Entendi. Essa ideia de prioridades diferentes leva a gente direto para os motivos específicos dessa demora com o Trump, né? Um ponto que aparece muito nas análises, e é meio óbvio, é o histórico de atritos, a diferença política ideológica mesmo. Sim, isso pesa. Durante a campanha americana, as fontes lembram bem, né? O Lula não fez questão de esconder o apoio aos democratas. Usou até palavras bem fortes, tipo fascista, para falar do Trump. Usou sim. Agora, com o Trump lá na Casa Branca, essa retórica do passado, ela volta para a mesa, né? Qual o peso real disso, segundo as interpretações que a gente tem? Olha, sem dúvida nenhuma, essa retórica cria um ruído inicial. Cria um pano de fundo, assim, desconfortável, né? O Trump é conhecido por ter uma memória longa para essas coisas, porque ele considera ofensa pessoal ou política. Sim, ele não costuma esquecer. Exato. No entanto, muitas análises argumentam que a gente não pode simplificar demais. Atribuir a ausência do encontro só a isso seria raso. Tem uma camada mais profunda e talvez até mais determinante, que é a da divergência estratégica. E é aí que as fontes apontam para a política externa brasileira mais recente. Divergência estratégica. O que seria isso mais concretamente?
Bom, o governo brasileiro tem mantido e, em alguns casos, até aprofundado relações com países que estão sob um regime forte de sanções dos Estados Unidos. A gente está falando de Irã, Venezuela. Certo. Países que são alvos diretos da política externa americana atual. Exatamente. Do ponto de vista de Washington, especialmente de uma administração Trump que é muito focada em pressionar esses regimes, essa aproximação brasileira é vista como um problema sério. Ela cria um obstáculo, assim, fundamental para construir uma agenda bilateral positiva, de cooperação imediata. Faz sentido. Quer dizer, como é que você vai estabelecer confiança e avançar em pautas comuns quando existe uma discordância tão básica sobre atores que um dos lados considera hostis? Fica difícil, né? Então, quer dizer, não é só a pessoa do Trump, o problema não é só a ofensa passada, mas as alianças e as políticas que cada governo está seguindo. Essa aproximação brasileira com Irã, com Venezuela, por exemplo, ela não poderia ser lida também pela ótica do pragmatismo brasileiro, de buscar autonomia, diversificar parceiros, algo que, historicamente, o Brasil sempre fez na política externa? Essa é uma leitura possível, claro, e certamente é uma leitura presente na justificativa da própria diplomacia brasileira, né? A busca por autonomia, por não colocar todos os ovos na mesma cesta, diversificar, isso é um pilar histórico, sim. Contudo, o que as análises geopolíticas estão ressaltando é que, no contexto atual, com a polarização global mais acentuada, e principalmente com a visão de mundo da administração Trump, essas ações ganham um peso diferente. Entendi. O contexto muda a interpretação. Exato. Para um líder como Trump, que tende a operar numa lógica mais binária, sabe, de amigos versus adversários, manter laços fortes com países que ele classifica como adversários diretos dos Estados Unidos complica muito a relação. Não é só uma questão isolada, tipo, é só comércio com o Irã, ou só diplomacia com a Venezuela. Para eles, isso sinaliza um alinhamento geopolítico mais amplo que bate de frente com a estratégia americana de conter esses regimes. Então, a análise sugere que o ponto nevrálgico talvez não seja tanto a retórica passada, mas sim o choque mais fundamental de visões de ordem mundial. Que seria? De um lado, o multilateralismo mais flexível do Brasil, essa busca por múltiplos parceiros, e do outro, a política de blocos mais definida, às vezes até transacional do Trump. Um choque de visões mesmo. Fica mais claro assim. E além desses fatores externos, as fontes também falam da dinâmica política interna no Brasil. Como é que isso entra nessa conta de marcar ou não marcar o encontro? A política doméstica é sempre crucial, né? As análises apontam que um encontro Lula-Trump, ainda mais considerando as divergências e a retórica que já rolou, poderia gerar um custo político interno para o presidente brasileiro. Para a imagem dele aqui dentro. Exatamente. Existe uma base de apoio importante do Lula, que tem raízes históricas na esquerda, nos movimentos sociais, e essa base nutre uma desconfiança, que é histórica também, em relação aos Estados Unidos e muito particularmente a figuras como o Trump. Certo, uma rejeição forte a essa figura. Sim. Então imagina uma foto sorridente do Lula ao lado do Trump, sem que haja ganhos muito concretos, muito visíveis para o Brasil. Isso poderia ser facilmente explorado pela oposição e até por setores da própria base aliada, gerando críticas, desgaste, sabe? Entendo. O cálculo político interno aconselha cautela, então. Exato. Sugere muita cautela. Faz sentido essa cautela interna. Mas, como tudo na política externa, sempre tem o outro lado da moeda, né? Evitar esse encontro para sempre, adiar indefinidamente, isso também não tem riscos? Tem, e como tem. E aqui as análises trazem esse contraponto que é super importante. Adiar o encontro também tem seus custos, e eles podem ser bem altos. Como, por exemplo? Um dos riscos mais citados é o de um isolamento crescente do Brasil aqui no hemisfério ocidental. Porque, apesar das divergências, a parceria com os Estados Unidos ainda tem um peso econômico e político muito grande, né? Sem dúvida. Então, essa falta de diálogo no nível mais alto pode acabar travando negociações comerciais importantes, pode dificultar a atração de investimentos americanos que ainda são muito relevantes para a gente, e pode até prejudicar a capacidade do Brasil de se articular em fóruns multilaterais onde Washington tem muita influência. Pensa no FMI, no Banco Mundial.
a ausência de diálogo no topo pode respingar em muita coisa. Muita coisa. É tipo um cabo de guerra diplomático, sabe? Se ceder demais à pressão interna, pode gerar custos externos altos. Se ignorar a pressão interna para agradar fora, o custo é doméstico. O governo brasileiro parece estar tentando se equilibrar nesses pratos aí. Um equilíbrio difícil. E nesse cabo de guerra, qual é a leitura das fontes sobre a estratégia do próprio Trump? Ele está só lá sentado, esperando um pedido de desculpas do Lula, ou tem um jogo mais pragmático rolando do lado americano também? Olha, a caracterização do Trump que emerge dessas análises é mais complexa do que só alguém ressentido. Sim, as fontes concordam que ele não esquece fácil as críticas passadas, isso é fato. Ok. Mas ele é descrito, acima de tudo, como um negociador que se vê como pragmático, focado em resultados. Os resultados que ele define como vantajosos para os Estados Unidos, claro. A lógica do America First. Exatamente. Ele pode até usar o ressentimento como uma ferramenta de negociação, mas o objetivo final parece ser obter concessões, obter vantagens para a posição americana. Portanto, a interpretação que predomina não é que a porta para o diálogo esteja completamente fechada por parte do Trump. Não é isso. Entendi. Então, se a porta não está fechada do lado dele, o que explica a demora do lado americano também. Existem condições implícitas ou explícitas que as fontes estão apontando. Existem sim as sinalizações públicas e também os relatos de bastidores que são analisados sugerem que o Trump e a administração dele como um todo estariam dispostos a conversar, mas não incondicionalmente. Ah, tem um mas. Sempre tem, né? A mensagem que parece estar sendo enviada para Brasília, de um jeito mais ou menos direto, é que seria preciso uma mudança de postura do Brasil. Em relação aqui, especificamente. Em relação a esses adversários estratégicos dos Estados Unidos. Ou seja, um distanciamento mais claro do Irã, da Venezuela, talvez até uma moderação na intensidade da parceria com a Rússia e a China, para que um diálogo realmente produtivo, uma reaproximação de fato, pudesse acontecer. Entendi. Quer dizer, alinhem-se um pouco mais conosco nessas questões sensíveis e aí a gente conversa a sério. Seria isso? Basicamente isso. E aí, se a gente conecta isso com o quadro geral, pensando na teoria do realismo nas relações internacionais, sabe? Aquela visão de que os estados agem buscando poder e segurança, usando as ferramentas que têm. Sim, a política de poder. Exato. A gente começa a perceber o que o Trump parece estar fazendo. As sanções a países que são aliados do Brasil, a própria demora em marcar o encontro, a retórica dura contra esses regimes que ele não gosta, tudo isso funciona como ferramenta de pressão diplomática. Usando a demora como pressão. Exatamente. A lógica implícita, segundo essa interpretação realista, seria algo como: olha, estou aberto a negociar, sim, mas vocês precisam me mostrar que estão dispostos a ajustar suas posições nessas áreas que são sensíveis para nós. Senão, os custos desse desalinhamento para vocês vão continuar subindo. É uma forma de pressão calculada, esperando que o Brasil reavalie esses movimentos geopolíticos mais recentes. Na visão de Washington, a bola estaria no campo brasileiro agora. Fica bem mais claro agora que essa ausência de data não é, então, um simples acaso, né? Nem só fruto de agendas que não batem ou de ressentimentos pessoais do passado. Os materiais que a gente analisou apontam muito forte para uma escolha política diplomática calculada, principalmente por parte do governo brasileiro, que está ali pesando cuidadosamente os prós e os contras de fazer esse encontro nesse cenário específico. Exatamente. Essa hesitação do Lula, se a gente interpreta a partir das fontes, parece vir, em grande medida, da antecipação das cobranças, das pressões que ele certamente iria enfrentar ao sentar na mesa com o Trump. Seria uma reunião difícil, certamente. Muito. Seria impossível evitar a discussão sobre esses alinhamentos estratégicos do Brasil, a relação com os adversários dos Estados Unidos, as críticas que ele mesmo fez no passado. Então, talvez a estratégia brasileira seja adiar esse confronto direto, esperar um momento mais oportuno, talvez. Talvez quando o Brasil tiver mais a oferecer em troca, ou quando o cenário internacional ou o cenário doméstico aqui forem mais favoráveis. A atenção central mora nesse cálculo complexo, custos e benefícios de um encontro
que, quando acontecer, vai ser inevitavelmente carregado de potenciais armadilhas, de pontos de atrito. Então, o que tudo isso significa olhando para o futuro? Parece que é um consenso nas análises que, cedo ou tarde, esse encontro bilateral vai ter que acontecer, né? A relação Brasil-EUO é simplesmente muito densa, muito cheia de coisas para ficar em suspenso para sempre. Concordo, é importante demais para ser ignorada. Mas a grande questão que fica no ar, e que as fontes deixam em aberto, é sobre a natureza desse futuro encontro. Como ele vai ser? Será que vai ser uma chance de virar a página, sabe? Aparar as arestas, talvez focar em áreas onde dá para concordar, tipo comércio, meio ambiente, buscando um ajuste de rotas? Uma reaproximação pragmática, digamos assim. Isso. Ou, pelo contrário, será que vai virar um palco para o confronto aberto? Para colocar na mesa essas visões de mundo e interesses estratégicos diferentes? Talvez até piorando as tensões que a gente já vê hoje? Essa é, de fato, a pergunta de $1 milhão, né? A questão central que paira sobre o futuro dessa relação. O que essa situação toda mostra, de um jeito muito vivo, é como as escolhas concretas de política externa, Sim. onde um líder viaja, com quem ele se alia, que regimes ele apoia ou critica, e até a retórica política que se usa, tudo isso tem consequências diretas, tangíveis e às vezes imediatas nas relações bilaterais. Não é só discurso, né? Tem efeito prático. Exato, não estamos falando de teoria abstrata. São ações que moldam ativamente a realidade diplomática. O que a gente tem hoje é um impasse complexo, que é resultado direto dessas escolhas, desses desalinhamentos envolvendo duas nações que têm um peso significativo nas suas regiões e no cenário global. Sem dúvida. E a forma como esse impasse vai ser eventualmente desatado, seja por essa reaproximação mais cautelosa ou por um diálogo mais tenso, vai dizer muito, não só sobre o futuro da relação Brasil e US, mas também sobre o papel, a projeção internacional que o Brasil vai buscar ou vai conseguir ter nos próximos anos. É um termômetro importante. Uma reflexão final muito importante que sai dessa nossa análise das fontes, né? E fica aqui o convite para quem está acompanhando a gente pensar junto. Considerando todo esse cenário complexo que a gente explorou, que tipo de fator ou mudança vocês acham que poderia finalmente destravar a realização desse encontro entre Lula e Trump? Boa pergunta. Pode ser algo na política interna de um dos países, uma mudança na estratégia externa, talvez um evento global inesperado. O que poderia mudar o jogo? E pensando nas circunstâncias de hoje, qual desfecho parece mais provável para essa futura conversa? Uma tentativa de reaproximação pragmática, meio pé no chão, ou um diálogo mais marcado pelas divergências fundamentais? É um ótimo exercício de futurologia geopolítica. Queremos muito saber as diferentes perspectivas sobre isso. Deixem seus comentários aqui embaixo, suas reflexões. E se essa análise mais a fundo foi útil, se ajudou a clarear as ideias, não deixem de curtir e de compartilhar o Relações Internacionais em Minutos com mais gente que também se interessa por entender essas dinâmicas do cenário internacional. Compartilhem mesmo. Muito obrigado pela companhia nesta exploração e até a próxima. Até lá, pessoal!